Vamos lá. Lei de Racismo, Lei 7.716. Esse é um tema que sempre aparece em concursos e que tem umas nuances que podem confundir. Então, nesta revisão, a gente vai direto ao que interessa, aos pontos essenciais que realmente importam para gabaritar na hora da prova. E para começar, a pergunta de $1 milhão, a que mais causa dúvida e que é um prato cheio para as bancas. Entender essa diferença, olha, é o primeiro e mais importante passo. Para a gente responder aquela pergunta, primeiro temos que ir na base de tudo. A Lei 7.716 define o crime de racismo de um jeito bem específico. E o primeiro ponto de atenção é este. Não se trata de um critério só. A lei protege contra a discriminação baseada em 5 categorias diferentes. Então aqui está o grande bizu da matéria, a dica de ouro. O conceito de racismo para a lei é muito mais amplo do que a gente usa no dia a dia. A lei fala em raça, claro, mas também em cor, etnia, religião e procedência nacional. É fundamental memorizar esses 5 pontos. E dando um zoom em 2 dessas categorias, a lei é bem clara ao proteger contra a discriminação pela origem geográfica, pela procedência nacional de uma pessoa e também pela sua religião. E aqui tem um detalhe importante, uma jurisprudência forte. O STF já bateu o martelo que a intolerância contra religiões de matriz afro-brasileira se enquadra, sim, como crime de racismo. Certo. Agora vamos avançar para o coração da lei, a parte que mais cai em prova, o artigo 20. Vamos ver como ele detalha a conduta criminosa a partir daquela definição que a gente acabou de ver. A redação do artigo 20 é muito direta. Ela descreve 3 ações, 3 verbos que são o centro do crime: praticar o ato discriminatório, convencer alguém a fazer o mesmo ou então encorajar publicamente a discriminação. E olha só a diferença na prática. Praticar é a pessoa mesma ir lá e fazer. Induzir é mais sutil, é convencer uma pessoa específica, determinada a discriminar. Já o incitar tem aquele caráter público de jogar pra galera, sabe? É estimular um grupo de pessoas de forma aberta, algo super comum hoje em dia nas redes sociais. Agora um ponto que as bancas amam cobrar. A pena pode aumentar. E um dos fatores críticos para isso é quando o crime acontece através de meios de comunicação ou qualquer tipo de publicação. E aqui muita atenção, porque já tem decisão do STF sobre isso. A internet é sim considerada um meio de comunicação social para aumentar a pena. Ou seja, cometeu o crime em rede social, num vídeo, num blog, a punição pode ser maior. E aqui está a chave para entender tudo o que vem a seguir. A ofensa do artigo 20 não é contra uma pessoa, João ou Maria. Não, ela é difusa, ela atinge uma comunidade inteira, um grupo todo. Bom, esse conceito de ofensa coletiva nos leva direto para a distinção mais importante de toda essa matéria. E entender isso aqui é simplesmente fundamental. A diferença gritante está no alvo. O racismo da Lei 7.716 ataca a coletividade. O que a lei quer proteger ali? A igualdade de todo um grupo. Já a injúria racial, que está lá no Código Penal, ataca um indivíduo específico. O bem protegido é a honra daquela pessoa. Olha esse exemplo, fica bem claro. A ofensa é totalmente genérica. Não se dirige a uma pessoa, mas a todo um grupo definido pela sua origem. Isso é um ataque coletivo, portanto, racismo. Agora, olha a diferença. Aqui a ofensa é direta, tem um alvo certo. O insulto usa um elemento de raça para quê? Para atacar a honra de uma pessoa específica. É um ataque à honra subjetiva da vítima. Certo! Agora que essa distinção ficou clara, vamos ver como a Constituição Federal trata esses crimes e como funciona a ação penal. A Constituição não deixa margem para dúvida. O crime de racismo é inafiançável. Isso quer dizer que não dá para pagar fiança e esperar o processo em liberdade. Simples assim. E talvez o mais importante é imprescritível. Não existe um prazo final para o Estado processar e punir quem cometeu o crime. A pessoa pode ser responsabilizada a qualquer tempo. E aqui, atenção total, porque isso é atualização quentíssima de jurisprudência. Desde a Constituição de 88, a gente já sabia que racismo era imprescritível. Mas a grande mudança veio em 2023. O STF, numa decisão histórica, equiparou a injúria racial ao racismo e, com isso, tornou a injúria racial também um crime imprescritível. Isso aqui tem cheiro de questão de prova.
E sobre a ação penal, vale para os dois crimes, tanto racismo quanto injúria racial, é sempre pública e incondicionada. O que isso significa? Que a iniciativa do processo é do Ministério Público. Não depende da vítima querer ou não processar. É um dever do Estado agir. Ah, mas e a liberdade de expressão? Pois é, o STF já tem uma posição muito firme sobre isso. A Constituição protege a opinião, protege a crítica, mas não dá amparo nenhum ao discurso de ódio. Existe um limite muito claro e o racismo está totalmente fora dessa proteção. Então, para fechar, vamos fazer aquela revisão rápida, consolidando os pontos que não podem ser esquecidos de jeito nenhum. Essa tabela é o resumo perfeito. O alvo do racismo, coletividade. O da injúria racial, o indivíduo. Ambos têm ação penal pública incondicionada. Ambos são inafiançáveis. E o ponto-chave da atualização de 2023, agora ambos também são imprescritíveis. E para fixar de vez, usar internet ou mídias sociais é causa de aumento de pena no artigo 20. A intolerância contra religiões de matriz africana é sim racismo segundo o STF. E liberdade de expressão não é um direito absoluto, não serve de escudo para o discurso de ódio. Essa evolução toda da jurisprudência que basicamente colocou as duas ofensas no mesmo patamar de gravidade em termos de prescrição, nos deixa com uma reflexão. Qual será o próximo passo do direito brasileiro para proteger a igualdade de uma forma ainda mais efetiva? É uma boa questão para se pensar.